mais uma palestra, mais um tópico que nós vamos abordar hoje sobre licitações, como temos feito semanalmente. Hoje nós vamos falar sobre as cauções nas licitações, as garantias para licitar. Meu nome é Márcio Onílio, consultor jurídico do Sistema RCC, do Pereira e Mazzucato Advogados. Muito bem, a lei de licitações, nós temos que, em princípio, entender que se trata de uma lei que vai reger contratações de natureza pública, quer dizer, de órgãos públicos. Então, tem todos aqueles diferenciais em relação aos contratos privados. E uma das diferenças é que a administração tem a prerrogativa, a faculdade de poder exigir nos editais de licitação as cauções, as garantias para licitar ou contratar com a administração pública. Quais são as modalidades e quando podem ser exigidas essas cauções? Muito bem. Nós vamos primeiro então falar daquela caução que é exigida para participar das licitações, como meio de participar, que também é chamado de garantia de proposta. Ela está prevista lá no artigo 31, que fala, cujo artigo, o artigo 31, trata da qualificação econômico-financeira das licitantes que vão propor à administração em determinada licitação, apresentar proposta, documentação, participar efetivamente de uma licitação. Então, os documentos de qualificação econômico-financeira estão elencados ali no artigo 31. E uma dos documentos, uma das exigências do artigo 31, da possibilidade, é que se exija em determinadas licitações uma caução de até 1% do valor estimado da contratação como condição de participação, como habilitação. Então, assim, nas modalidades de tomada de preço, concorrência, até mesmo convite, desde que seja justificado nos autos do processo, porque é prerrogativa, então é faculdade da administração exigir essa caução como condição de participação. Então, no ato da abertura, no dia da abertura da licitação, o licitante deverá comprovar que fez a caução, prestou uma garantia prévia, para poder participar desse pleito, então, desse certame, cuja garantia de proposta é vedada expressamente na modalidade pregão. Então, vamos lá. Primeiro, artigo 31, inciso 3 da Lei 8.666, prevê, então, a possibilidade de exigência de caução de até 1% como condição de participar da licitação. Já na modalidade pregão, exclusivamente na modalidade pregão, é proibido, é expressamente proibido, lá no artigo 5º, no inciso 1 da Lei 10.520, veda a exigência de garantia de proposta, esse é o nome, como condição de participação nos pregões. Então, o pregão é aquela modalidade que qualquer pessoa, qualquer empresa pode, no dia e hora, estando presente, vai participar sem qualquer garantia prévia, sem prestar qualquer garantia. Esta é a garantia de proposta, então, diferente da outra garantia, que é a garantia contratual que nós vamos falar. Então, são dois tipos de garantia. Garantia para participar da licitação e a outra, garantia para contratar com a administração após ter vencido o processo de licitação. Quais são as modalidades de garantia que a lei prevê? O artigo 56 da Lei 8.666 traz um rol de possibilidades de formas de caucionar perante a administração pública. A primeira forma, sempre, em dinheiro. Dinheiro ou títulos da dívida pública devidamente escriturados, depois seguro-fiança e garantia. Seguro-fiança, deixa eu dar uma olhada, está lá no artigo 56, as modalidades.
seguro-fiança e fiança bancária. Então é dinheiro, título da dívida pública, seguro-fiança e fiança bancária. Hoje a maioria dos licitantes que participam efetivamente de licitações estão preferindo o seguro-fiança. É muito mais fácil, mais prático e mais rápido, além de não necessitar de depositar determinado valor que vai ficar preso lá até a execução do contrato. É bom que você diga o seguinte: essa garantia inicial para participar, como meio de participar da licitação, ela deve ser devolvida assim que define a licitação, define o ganhador da licitação. Então, vamos supor que numa determinada licitação vai haver aí 6 concorrentes. Esses 6 concorrentes necessariamente tiveram que calcionar 1% do valor estimado daquela contratação. Mas só um deles vai ganhar a licitação. Os demais 5 concorrentes terão que encerrar o processo. Infelizmente, a gente sabe que algumas administrações dificultam muito a devolução daquela garantia, da garantia prestada. Quando a garantia for prestada em dinheiro, necessariamente o valor depositado terá que ser corrigido, em todos os casos. Então, algumas administrações já têm um processo automático. Terminou a licitação, definiu o ganhador, já parte para a devolução daquela garantia para os demais. Mas tem administração que, talvez por uma desorganização, falta de competência, de eficiência, demanda aí um pedido. Quer dizer, aquele sujeito que não ganhou a licitação terá que fazer um pedido de devolução com a prova da efetiva garantia daquele depósito que ele fez, ou seja lá qual foi a modalidade escolhida. E aí vale dizer também que, como bem diz a lei, é escolhida. Quem escolhe a modalidade não é o edital, não é a administração pública, mas sim o licitante. O licitante fica livre para escolher, dentre as modalidades que nós vimos do artigo 56, qualquer uma delas. Então, ao final do pregão, ou da licitação, pregão não é o caso aqui, nós estamos tratando daquela caução para licitar, que não entra no caso do pregão. Então, ao final do processo de escolha, muitas vezes, a maioria das vezes, você terá que fazer o pedido de devolução daquele valor. Caso da garantia para contratar, vai estar expresso no edital, com certeza terá que estar expresso no edital, que a partir do momento que for declarado vencedor, para a assinatura do contrato, o licitante terá que apresentar então a caução de até, aí muda o percentual, lá para participar é até 1%, aqui até 5%. Então, a administração está livre, tem uma prerrogativa da administração, é um ato discricionário. Primeiro é um ato discricionário, a escolha da forma, né, de se vai ou não pedir a caução. A lei não obriga a administração a exigir a caução. Então, é uma faculdade da administração, cujo ato ela vai decidir na fase interna da licitação. Lá, quando estiver preparando o edital, a administração terá que decidir e definir se vai ou não exigir a caução. A caução, para que serve? Logicamente que está visando a garantia da execução do contrato. Então, o licitante que prestou uma caução, ele tem um valor lá depositado, ou uma apólice de seguro, qualquer coisa que valha. Então, a administração tem aquela segurança de que, se ele falhar na execução, ela poderá glosar daquela garantia que já foi feita lá na assinatura do contrato. Essa é a função da garantia, e por isso que não é para todos os casos de contratação que se exige, que a administração vai exigir a caução. Geralmente se exige a caução naqueles casos onde a contratação é de grande porte, onde se exige uma certa especificidade da qualificação maior, naquele caso concreto, daquela execução, daquele serviço, daquela fornecimento, porque não importa se é serviço ou fornecimento de bens, que em qualquer caso cabe a exigência de caução.
Então, até 5%. Pode ser 1%, 2%, 3%, até 5% é o limite estabelecido pela lei. Lembrando que tem uma excepcionalidade no artigo 56, que diz o seguinte, que em caso de contratação de grande vulto, essa caução pode chegar a 10% do valor estimado da contratação. O que seria para a lei grande vulto, contratação de grande vulto? O artigo 6º da Lei 8666, ele define os termos utilizados no contexto da lei. E ele define lá no artigo 6º a contratação de grande vulto como sendo aquela de valor igual ou superior à que está prevista lá no artigo 23, a linha C, a inciso 1, a linha C, que é 37 vezes, 100 vezes, aliás. Nós vamos conferir aqui, artigo 23, inciso 1, a linha C, ele trata da modalidade convite. 23, trata da modalidade. Ele trata dos valores estabelecidos para cada modalidade, para cada tipo de serviço, para cada tipo de licitação. Para obras, inciso 23, inciso 1, fala o seguinte, que as modalidades de licitação a que se refere os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Inciso 1, para obras e serviços de engenharia. A linha A, convite até R$150 mil. Então assim, nós sabemos que o convite para obras e serviços de engenharia, o limite é até R$150 mil. E ali, o artigo 6º, em seu inciso 5, ele fala o seguinte, artigo 6º, o caput do artigo diz o seguinte, para os fins desta lei, considera-se, inciso 5, obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23. Quer dizer, vamos fazer aqui então a conjunção desses artigos para chegar a uma definição. Então, grande vulto é aquela que compreende 25 vezes o valor da contratação através do convite para obra e serviço de engenharia, que é 1.150 mil. Então, 25 vezes 150 mil dá exatos 37 milhões e 500 mil reais. Esse é o limite para se estabelecer se a licitação é de grande vulto ou não. Então, a partir desse valor, a administração pode exigir até 10% de caução. Uma licitação de 37 milhões e 500 para cima, pode-se exigir 10% de caução para a garantia contratual, no caso da assinatura do contrato. Não tem nada a ver com aquela garantia lá do início, que é para participar da licitação, que é sempre até 1%. Muito bem, pessoal. Uma coisa interessante, que a gente tem falado algumas vezes, em outros temas, sempre está presente, é a questão quando se fala da habilitação, a gente sabe que as empresas hoje têm tido muitas dificuldades, muitas empresas, para comprovar as exigências de qualificação econômico-financeira, principalmente se tratando do patrimônio líquido, ou capital social, né? Capital social ou patrimônio líquido mínimo exigido. Então, o artigo 31, em seu parágrafo 2º, ele tem uma redação que a gente tem que ler com certo cuidado, que é o seguinte: a administração ela pode exigir capital social ou patrimônio líquido ou garantia contratual como forma de comprovação de qualificação econômico-financeira. Esse ou entre as exigências tem chamado a atenção, inclusive, dos tribunais que já pacificaram o entendimento. Existe jurisprudência farta
no sentido de que um é excludente do outro. O que nós temos visto, ao contrário, é muitos editais exigindo capital social ou patrimônio líquido, né, os dois, exigindo índices contábeis financeiros e ainda a garantia contratual lá para a assinatura do contrato. Quer dizer, exige tudo que a lei prevê: capital social, patrimônio líquido, índices contábeis e garantia contratual. Estou chamando a atenção para o fato de que a administração, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, ela tem que escolher entre um ou outro. Ou ela vai escolher a comprovação de patrimônio líquido ou capital social. Aí existem entendimentos doutrinários no sentido de que, apesar da lei prever a possibilidade de apresentação de capital social mínimo, o que se prova de fato a qualificação econômico-financeira nesse quesito seria o patrimônio líquido e não o capital social mínimo, porque o capital social depende ainda de integralização desse valor efetivamente na empresa registrada, devidamente registrada. Então, no balanço patrimonial da empresa, ela comprovando que possui capital social mínimo de até 10%, esse é o limite da lei, isso bastaria para a comprovação da sua qualificação econômico-financeira, sem a necessidade de ter que prestar caução ainda lá quando for assinar o contrato. Então, isso tem se tornado um abuso, né, perante o entendimento jurisprudencial, e um edital que exige todas essas garantias, todas essas formas de comprovação de qualificação econômico-financeira pode ser facilmente impugnado e, tendo como fundamento todos esses entendimentos doutrinários e jurisprudencial, o próprio Tribunal de Contas da União, existe lá inúmeros acordos do TCU contrários, alguns até incisivos, vedando a exigência de capital social, patrimônio líquido, índices contábeis e garantia contratual, tudo cumulativamente. A orientação é de que um é excludente do outro, tá certo? Agora, a questão dos índices financeiros, o parágrafo 5º do artigo 31, ele trata mesmo dos índices financeiros. Um balanço, né, bem apurado, a boa comprovação da qualificação da empresa durante aquele exercício social se dá efetivamente através dos índices contábeis, né, de liquidez geral, liquidez corrente, solvência, endividamento. Quer dizer, tem aquela formulazinha aqui, a orientação de acordo com a norma que criou o SICAF ainda em 95 e é corrente até hoje, é de que um índice de liquidez de 1 ou maior que 1 é suficiente para comprovar a boa qualificação econômico-financeira. E nós temos visto alguns editais exigindo 1,5, 1,7, 2, até 2,5, até maiores, índices maiores. A gente tem visto que às vezes passa despercebido e a licitante é inabilitada justamente nesse quesito. Importante dizer o seguinte, que a lei fala claramente lá no parágrafo 2º, essa opção capital social ou patrimônio, ou ainda as garantias lá no artigo 56, mas ela não traz como opção ou os índices contábeis. Eles estão separados. Isso induz ao entendimento de que, de qualquer forma, em qualquer situação, é possível exigir, além do patrimônio líquido, vamos supor que a administração faça a escolha do patrimônio líquido como prova da qualificação econômico-financeira. Então ela pode exigir patrimônio líquido e índices contábeis. Isso pode, porque não existe uma interpretação excluindo aí os índices contábeis, tratando esses índices como facultativos, né, como excludente das demais formas de comprovação. Assim como se a administração optar por garantia contratual, ela poderá também exigir índices contábeis. Isso aí
é algo que, infelizmente, a lei não trouxe nenhuma interpretação diversa do que se tem de entendimento, tanto da parte doutrinária e jurisprudencial, jurisprudência corrente, é de que essa excludência que se dá é somente em relação ao balanço, na sua forma de capital social, patrimônio líquido ou garantia contratual. Muito bem, pessoal. Espero ter tirado um pouco das dúvidas, contribuído um pouco para esclarecimento com relação às cauções que são exigidas nos editais, de uma forma que vocês compreendam o que é abuso, o que não é abuso, o que é legal, o que não é legal. E espero tê-los aqui numa próxima oportunidade para assistir nossos cursos, onde abordaremos esse e outros temas relevantes. E nós temos aqui o costume nos nossos cursos de deixar sempre a oportunidade para perguntas, discussões em classe, onde tiramos as dúvidas pontuais de cada empresa que vem aqui assistir nossas palestras, nossos cursos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fique com Deus.